Louvado seja Deus por mais uma oportunidade. Abra a sua Bíblia em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8. Versículo de número 22, amém? Até o 26. Marcos, capítulo de número 8, versículo de número 22, diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levantou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distantemente a todos. E mandou para a sua casa, dizendo: Não entre mais na aldeia. Amém? Somente esses versículos. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, está falando sobre a cura de um cego, o cego de Betsaida. Uma passagem essa bem conhecida, mas durante essa semana eu meditava nesta palavra e alguns pontos, irmãos, chamou a minha atenção. Você vai ver que o início já diz: e chegou a Betsaida. Quem chegou? Quem? Você vai ver em todos os evangelhos que quando Jesus chega em algum lugar, tudo é normal, alguma coisa tem que acontecer. E aqui em Betsaida, na vida deste homem, deste cego, a qual a palavra de Deus não vai trazer o nome dele, Jesus chega e ele vai causar algo, ele vai causar uma mudança, ele vai chamar a atenção. E o que me chama a atenção aqui, que vai dizer que, e chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego. Não foi o cego que foi diante do Senhor clamando, gritando: me cura, não. A palavra de Deus está dizendo que trouxeram. Não vai dizer quem foi, quais são as pessoas, mas a palavra de Deus está dizendo: trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. O Senhor, Ele me falava sobre onde eu e você nós estamos assentados, a roda que nós estamos assentados, as amizades, as pessoas a qual nos cercam. Você vai ver aqui que pessoas o levaram, este homem, até Jesus, que podia curar uma deficiência a qual nem o cego se preocupava mais. Mas este homem, ele vai estar cercado de pessoas a qual, vamos dizer, que intercedia, que se preocupava em levar ele para um caminho bom, para algo bom para a vida dele. E quantas vezes eu e você, irmãos, nós estamos assentados em rodas a qual pessoas não querem o nosso bem? Quantas vezes estamos junto de pessoas que se dizem ser amigos, a qual quer nos levar a perder famílias, a perder tudo que temos, dizendo ser amigos. Mas aqui você vai ver um homem cego, a qual diante dele tinha uma roda de amigos, de pessoas que queriam ajudar, intercediam por ele.
se colocava no lugar dele. Mas você vai ver um cego que, para ele, já estava acostumado com aquela vida. E você vai ver que Jesus, o versículo número 23 vai dizer: e tomando o cego pelas mãos, levou para fora da aldeia. Eu acho maravilhoso quando a palavra de Deus, ela mostra alguns milagres que Jesus, ele tem que tirar a pessoa de certo lugar, como este cego está ali completamente cego, sem ver, sem contemplar o que tem à sua volta, para que algo aconteça. Há momentos que o Senhor, ele vai ter que nos tirar de algum lugar para que algo aconteça na nossa vida. Há momentos que o Senhor, ele vai tirar pessoas do seu lado para que algo aconteça na sua vida. Porque a amizade verdadeira, irmãos, não é aquela que me leva a perder a comunhão com a minha família, não é aquela que me leva para dentro de um bar, que me leva para muitas outras situações. Mas uma amizade verdadeira é aquela que quer o meu bem, aquela que vê diante dos teus olhos que eu tenho uma dificuldade, que eu preciso de uma mudança e me leva até onde pode acontecer esta mudança na minha vida. Não uma piora. É o que eu e você nós podemos contemplar neste pequeno texto. E a palavra de Deus vai dizendo: e tomando pela mão. Aqui eu vejo direcionamento. Quantas vezes eu e você nós não queremos ser direcionados por Deus para que algo aconteça na minha vida e na sua vida? Quantas vezes o Senhor, ele quer me direcionar para algo, mas eu não aceito? Quantas vezes o Senhor, ele está fazendo de tudo na minha vida para que isso encaminhe o meu caminho para aquilo que ele quer, mas eu não aceito. Eu não permito ser direcionado por Deus. Mas aqui pessoas levam este homem cego, diante de Jesus para que algo pudesse acontecer. E a palavra de Deus vai nos mostrar que Jesus rapidamente pega ele pelas mãos e vai tirar ele de dentro daquele lugar que ele estava, um lugar a qual ele já havia se acomodado, se acostumado. Quantas pessoas eu e você nós conhecemos que já acostumou com a vida que ela leva? Que muitas vezes você chega até esta pessoa querendo ajudar, mas essa pessoa, ela não tem força em si própria. Para ela aquilo ali está bom. Para ela ali é a vida dela. Porque é algo que já está, vamos dizer, travado na mente dela. E desde a virada deste ano nós temos falado de mudança de mente, de renovar a mente. E eu vejo aqui que algo é forçado a este homem, a ele mudar o seu pensamento, a ele mudar a sua maneira de viver. Você vai ver que Jesus chama ele para fora. Vamos sair daqui, fora da aldeia. Jesus tira ele individual, não no meio de todos ali qual estão, mas Jesus chama ele para um particular. E você vai notar algo que eu sempre chamo que esse é um dos milagres mais loucos que eu vejo de Jesus, de cuspir. Se você for ver em muitos países, em muitas culturas judaicas, a cultura que for, ninguém chega até você com um cuspe nos seus olhos, como sinal de boa coisa. E Jesus ali no meio, ele vai fazer isso. Só que em nenhuma cultura você vai ver isso com bons olhos, daquilo ser bom. Eu vejo isso como um sinal de humilhação. Sabe por quê? Porque muitas vezes quando eu e você nós estamos próximos a um milagre, nós estamos em meio a um processo, muitos podem olhar para mim e para você pensando que estamos sendo humilhados. Muitos de nós em meio a processos das nossas vidas, em meio a processo na caminhada de Deus. Sexta-feira o irmão Zé trouxe algo aqui maravilhoso, dizendo que a caminhada cristã não é você sair correndo rápido e já vencer. Não, é constante, vai levar tempo. Você vai ver que numa corrida, quando dá o ok lá, aqueles que saem como louco para querer chegar em primeiro, se a corrida é longa, chega lá no final ele já não tem mais fôlego. Porque há processos em meio a essa corrida.
E assim é na vida do cristão, assim é na vida daquele que escolheu seguir a Jesus, porque vai haver momentos que pessoas vão olhar para você pensando que você está sendo humilhado, que você está passando por situação tão difícil, mas há um processo na nossa caminhada. Jesus, ele tinha o poder de chegar diante daquele homem e instantaneamente curar, e ele voltar a ver. E o que muitas vezes eu e você nós não entendemos, porque Jesus, que é o Todo-Poderoso, ele vai levar aqui, se eu e você pararmos e olharmos, mas será que o poder de Jesus estava fraco neste momento? Que Jesus já não podia chegar e tocar e curou. Esse não é o primeiro cego que Jesus cura, mas esse aqui você vai notar que há um processo na cura dele. Há um processo na minha cura, na sua cura. Há um processo quando o Senhor nos traz lá de fora, talvez com alguma deficiência espiritualmente falando, mas o Senhor, ele quer nos curar, o Senhor, ele quer nos fazer voltar a enxergar novamente, a ouvir novamente. Vai haver processo para que eu, pastor Josias, a qual nunca fui pastor, ele me transforme para ser um pastor. Vai haver processos, irmãos. Vai haver um momento que pessoas vão olhar e falar: nossa, mas que humilhação essa pessoa está passando, que humilhação este cego está passando. Eu tenho certeza que ali diante deste milagre, algumas pessoas olharam e falavam: nossa, mas para que Jesus humilhar um homem desta maneira? Mas havia um processo. Aqui vai dizer que, cuspindo nos olhos e impondo as mãos, perguntou se via alguma coisa. Será que Jesus, ele não é todo poderoso como nós louvamos aqui, para saber que aquele homem já estava vendo ou não? Há momentos que eu e você, irmãos, estamos passando por situações em nossa vida, há momentos que o Senhor nos coloca em certas provas, vamos nos dizer, lá no local de trabalho, lá no meio da sua família, onde for, que às vezes você está diante daquilo e fala: mas por que, Jesus? Por que tem que ser assim? Por que necessita ser assim, Pai? Será que Jesus, ele não viu que aquele homem ainda não enxergava perfeitamente? Ele diz que olha o que diz no versículo número 24: e levantando ele os olhos, disse: vejo. No início ele via alguma coisa? Ele estava vendo, mas como a pastora subiu aqui, sem óculos, como que ela estava vendo? A pastora não pode andar sem óculos. Aqui o milagre já começou. Há momentos que o milagre de Deus está acontecendo na minha vida e na sua, e nós não aguentamos o restante do processo. Não aguentamos suportar o restante daquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na sua, irmãos. Porque é processos. E eu e você, seres humanos como somos, hoje nós não estamos mais aguentando mais aguardar, esperar. Nós já queremos tudo para ontem. Não, eu não sei mais esperar. Eu não tenho mais paciência, pastor. Eu não suporto mais aguardar isso. Sabe, mas o milagre está acontecendo. O Senhor, ele está trabalhando a fé daquele homem. O Senhor está trabalhando algo na deficiência que aquele homem tinha. Como eu e você, nós adentramos na casa do Senhor, sabe, cheio de situações, acostumado a mentir, acostumado a fazer um monte de coisa que não temos que fazer, mas o Senhor, ele quer trabalhar isso. Ele quer transformar a nossa vida. E uma transformação, meus amados, ela dói. Uma mudança dói. E aqui eu vejo que Jesus, ele está trabalhando algo na vida deste homem, processo a processos. Que nem aquelas pessoas que pedem: Jesus, me dá paciência. Aí Jesus, ela coloca essa pessoa em certo lugar, a qual ali, o que vai ser provado nela? A paciência. Aí Jesus, ele tem que pôr uma pessoa paciente do seu lado? Não.
Ele vai provar como? Ele vai trabalhar a paciência na sua vida como? Colocando pessoas do seu lado que vai tirar a sua paciência todos os dias. Para que a sua falta de paciência seja trabalhado. Pastor, eu não sei esperar, mas tudo que for na sua vida, você vai ter que esperar. Porque Deus vai te ensinar a esperar. Porque é isso que Deus faz, irmãos. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho é cura, é transformação. Você vai ver aqui que há processos. Jesus, ele tem o poder de chegar e curado. Próximo, mas não. Jesus, ele está trabalhando com um homem que nem foi ele que foi levado até Jesus. O levaram, porque para ele aquilo já era normal na vida dele. Quantas vezes situações na minha e na sua vida nós achamos normal? Nós aceitamos. Quantas vezes, meus amados? Estamos como este cego, a qual tinha pessoas que o levaram para que ele pudesse alcançar algo. Mas não foi alcançado assim de mão beijada, curado, não. Houve processos. Talvez na sua vida você esteja atravessando processos. Processos a qual eu e você nós não entendemos. Processos a qual nós olhamos e falamos, eu não preciso passar por isso. Eu não tenho que passar por isso. Mas é necessário, meus amados. Talvez você vai ver em outros milagres de cego que Jesus só pede para ele abrir os olhos e voltar a ver e pronto, está tudo feito. Mas aqui tem alguns detalhes que Jesus nos deixa, a qual eu e você nós iremos passar. De dificuldade, talvez muitos olhando até o seu milagre, até a sua bênção chegar, até você ser transformado, olhar e falar, olha lá, diz que é crente. Cadê o Deus que você serve? Por que você está doente? Por que você está passando isso? Você não é crente? Quantas vezes nós já ouvimos isso? Porque nós dizemos que seguimos a um Deus, temos uma fé, pessoas chegam até nós dizendo, você não pode ficar doente, você não é pastor? Por que você está doente? Cadê o Deus que você diz que serve? Sabe, há momentos que nós vamos estarmos sendo provados, passando por momentos difíceis, que pessoas vão olhar como este cego aqui estava passando por um processo na mão de Jesus. Eu e você temos processos que nós temos que passar assim. O Senhor, Ele deu a oportunidade de nós comprarmos um terreno, mas o Senhor não podia já ter dado, Ele tinha a capacidade de ter dado tudo já feitinho? Tinha. Mas há processos até que a igreja seja levantada, até que tudo aquilo que o Senhor tem promessas de fazer aconteça. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não pode nos dar tudo de mão beijada. Quantas pessoas vocês já viram em milagres? Quantas pessoas vocês já viram na igreja que recebe algo do Senhor e nunca mais o Senhor vai ver? Aquele milagre que Jesus faz com 10 pessoas, quantos voltam para agradecer? Só um. Por isso, em muitas situações, o Senhor, Ele tem que trabalhar assim, na minha vida e na sua, em processos. Ele tem o poder de curar instantaneamente? Ele tem. Sabe, mas muitos estão atrás somente do milagre. Como naquele milagre que Jesus curou os 10 e só um voltou para agradecer. Porque em muitas situações o Senhor faz nas nossas vidas, mas nós não sabemos agradecer. Por isso que há situações que eu e você nós temos que passar pelos processos. O processo, como eu posso dizer que eu vejo lá em casa, o processo para você receber um pão gostoso, um bolo gostoso na sua casa, há um processo na massa, de amassar, de pôr o ponto certinho, colocar no forno, não deixar passar o tempo, para você ter uma delícia sobre a sua mesa. Não tem como só pegar a farinha e jogar no forno, não tem. Tem um processo. E talvez você esteja neste meio do processo, como a massa de um pão, como a massa de um bolo.
sabe, sendo amassado, sendo preparado para aquilo que Deus está para colocar na sua vida, porque talvez aos olhos de muito nós possamos estar sendo humilhado, aos olhos de muito este cego, ele estava sendo humilhado, porque Jesus chega diante dele e cospe em seus olhos, talvez muitos olharam assustados, mas tinha bênção chegando até ele, tinha algo grande que o Senhor estava fazendo, talvez muitos estavam olhando somente a visão, aquele não tinha a visão, mas Deus ele estava curando dentro, porque aquele homem ele não tinha força nem sequer de ir diante de Jesus, levaram ele. Às vezes eu e você estamos assim, precisando de uma cura na alma. Aí o que me chama a atenção que Jesus faz a pergunta para ele se ele estava vendo. Como eu disse, será que Jesus ele não tem o poder de saber que ele estava vendo mais embaçado? Tinha. Mas há momento que o Senhor ele quer ouvir da minha boca e da sua. Quando pessoas vão até um psicólogo e pagam para um psicólogo, o que ela chega dentro da sala do psicólogo e faz? O que ela faz? Ela fala. Ela se abre. Ela joga tudo para fora, tudo que está acontecendo, para ir o psicólogo colocar em prática aquilo que ele aprendeu e ajudar aquela pessoa. Por isso que Jesus vem diante deste homem aqui e faz uma pergunta, você está vendo? Eu preciso que você fale. Não, Jesus, ainda algo está torto ainda na minha vida, ainda algo está estranho, precisa ainda arrumar, precisa ainda ser consertado, Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes nós estamos todos tortuosos, da mesma maneira a qual estávamos lá atrás, sabe, precisando de ajuda, mas nós não conseguimos falar com Deus aquilo que nós precisamos que Ele nos ajude, que Ele nos cure. Porque a intenção de Jesus é fazer de dentro para fora, transformar eu e você em uma nova criatura. Só que muitas vezes o que está dentro nós não conseguimos colocar para fora, para que Ele cure. Você vai ver que esse cego ele não consegue chegar até Jesus, as pessoas levam ele, mas quando Jesus pergunta, ele consegue falar. Ainda não está bom, eu preciso que o Senhor cure algo aqui ainda, Senhor, ainda está torto, Deus, eu ainda estou de pé, mas está difícil, me ajuda, está doendo. Eu preciso ser curado nisso, Deus. Deus, eu ainda sou invejoso, eu ainda vejo que o meu irmão tem aquilo, eu quero, mas Deus, eu não quero ser... Irmãos, fala, se lança aos pés do Senhor. É o que este cego aqui está ensinando para mim e para você. Talvez ele não tinha visão, mas ele sabia falar com Deus. O que muitas pessoas têm deixado de falar, de lançar sobre ele as suas dificuldades, é o que ele diz. Lança sobre mim aquilo que você não consegue. Lança sobre mim porque eu quero te ajudar. E quantas vezes eu e você nós não lançamos? Quantas vezes eu e você nós queremos carregar sozinho? Sabe, sabemos que vai chegar um momento que vamos cair, que não vamos suportar, mas continuamos levando tudo sozinho. Sabe, há momentos que eu e você, para conhecermos o poder do nosso Deus, nós iremos ter que passar por momentos a qual este cego passou. Ele é colocado à prova. Jesus aqui está trabalhando a fé deste homem. Quantas vezes a minha fé e a sua ela é provada? Sabe por quê? Porque às vezes nós falamos que cremos em um Deus, mas há momento que Deus ele vai nos jogar em uma cama, em um leito de hospital, a qual nós sempre falamos, Deus ele cura, Deus ele pode fazer isso, mas quando chega a minha vez, eu já não creio mais. Eu cria só de falar, porque na minha vida não aconteceu. Sabe, mas aqui esse cego está ensinando para mim e para você que eu e você, em alguns momentos das nossas vidas, nós temos algumas deficiências que tem que ser lançada ao Senhor para que Ele cure.
Ah, pastor, mas Deus, a palavra de Deus não diz que Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas, sabe, mas Ele quer ouvir de você. Sabe por quê? Porque talvez essa inveja que você tem, talvez essas outras coisas que você ainda pratica mal, talvez você goste. Talvez ali o cego gostasse de ser cego. Por quê? Porque Jesus chega e não é o cego que vem, são pessoas que trazem ele até Jesus. Não é ele que vai, como o cego Bartimeu à beira do caminho, começa a gritar, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, vem aqui, me cura. Não, este cego, ele está lá na dele, escondidinho, mas pessoas pegam ele: vem aqui, Jesus vai te curar. Então Jesus quer ouvir, irmãos, de mim e de você. O que queres que eu te faça? O que queres que eu mude na sua vida? O que é que eu preciso transformar na sua vida? Ei, o que é que eu preciso fazer para que essa tristeza suma da sua vida? O que é que eu preciso fazer para que você verdadeiramente se coloque na posição que eu quero? Ele te pergunta nesta noite. Sabe por quê? Porque nenhum lugar é o mesmo lugar quando Jesus chega. Nenhum lugar, irmãos, vai ficar do mesmo jeito enquanto Jesus não chega. Mas quando Jesus chega, algo tem que acontecer. Talvez na sua vida ainda nada aconteceu, mas o Senhor, Ele quer fazer acontecer na sua vida. Talvez em meio a muitos processos você tenha desistido. Talvez você é colocado sempre à prova, a sua fé está sendo colocada à prova, mas você desiste. Daniel, que era um homem que orava 3 vezes ao dia, a fé dele foi colocada à prova. Por que a minha e a sua não vai ser colocada? Por que em algum momento o Senhor não vai colocar eu e você em situações que nós vamos olhar e falar: meu Deus, eu sempre ouvi o pastor falar, pregar, eu sempre ouvi pregação, e agora chegou a minha vez. E agora? Vou avançar ou vou retroceder? O que nós iremos fazer, irmãos? Até quando iremos aceitar? Olha o versículo número 25. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. E já via ao longe e distantemente a todos. Mas houve os processos. E o que vai me chamar mais a atenção, olha o último versículo para você ver. E mandou para onde? Para a sua casa. Vírgula. Dizendo, 2 pontos. Não entres na aldeia. Não entres na aldeia. Há pessoas que eu vejo que o Senhor tira ele de certo lugar, tira ele lá de dentro de um boteco, tira ele lá de dentro não sei da onde, mas essa pessoa, ela teve um encontro com Deus, mas ela a todo momento, ela quer voltar para aquele lugar da onde ela veio. Mas Jesus, Ele não quer isso. Ele quer eu e você fora disso. Fora. Ei, volte para casa, você está curado. Mas não volte a fazer aquilo que você estava fazendo. Ei, não volte para aquele lugar que você estava, que eu te tirei. Não volte lá. Não vai ser bom para você. Não vai. Não vai. Tem um exemplo do pai da Andréia, me permita falar aqui, filho. O pai da Andréia, o Zeca, talvez todos aqui conheçam. Algum tempo atrás ele foi alcoólatra. E depois ele passou bastante tempo sem beber, né? Aí o que o Zeca vai fazer? Ele vai abrir o que ele vai abrir? Um bar. Falei: Andréia, não vai dar certo. Mas pastor, o que eu vou fazer? O que aconteceu? Voltou de novo, irmãos. Não volte para a aldeia.
Ei, não volte para onde você sabe que não é para você voltar. Fuja. Sabe, como foi dito aqui sexta-feira, mesmo fraco, mesmo cansado, sabe, vai ter dias que nós vamos entrar aqui nos arrastando, mas esteja na presença de Deus. Se lance aos pés do Senhor, porque Ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados. Sabe, mas não desista de vir a mim, venha a mim. Venha a mim, porque só eu tenho a água que você precisa. Está cansado? Mas venha a mim. Ei, não volte para lá não, venha até mim, porque eu sou a sua fortaleza, eu sou o seu socorro. Ei, eu vou te ajudar, venha até mim. Sabe por quê, irmãos? Porque hoje está difícil de encontrarmos pessoas que nos levam até Jesus. Pessoas que nos colocam na presença de Jesus. Para tirar tem muitos. Sabe, às vezes sentamos com pessoas achando que está nos fazendo bem, mas pessoas estão sendo usadas, lançando situações sobre as nossas vidas para que retrocedemos. Não chegamos aonde o Senhor quer. Se o Senhor Ele está colocando a sua fé à prova, é porque ela tem que ser provada. É porque isso vai fazer você crescer. Sabe, talvez muitos possam olhar aqui e pensar que este homem só tinha uma deficiência visual, mas só Deus sabia o que ele tinha por dentro. E este foi o processo de curar. Quantas vezes ele foi maltratado, quantas vezes ele foi humilhado. Sabe, e às vezes nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar na minha e na sua vida. Às vezes reclamamos, às vezes desistimos falando: não, mas Deus não está nesse negócio. Sabe, é porque hoje nós ouvimos muitas igrejas dizendo: ah, mas se tem sofrimento, Jesus não está. Me conversa, irmãos. Você não vai ver ninguém que venceu na palavra de Deus aonde não teve sofrimento, aonde não teve luta. Conversa, eu e você que nós aceitamos a seguir e levar a nossa cruz todo dia. É muito difícil, não é fácil levar a cruz. Todos viram Jesus carregando a cruz, foi algo mais difícil. Sabe, aí vem muitos dizer: não, andar com Jesus é mil maravilhas. É nada, tem dificuldades. Tem, mas Ele disse que Ele nunca ia nos abandonar. Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Ele sempre estaria conosco. Sabe, mas nós temos que crer em um Deus que Ele faz milagre, em um Deus que muda, um Deus que transforma, em um Deus que cura. Sabe, para haver cura, eu preciso estar enfermo, eu vou ter que passar por algumas situações para vivenciar o milagre de Deus na minha vida. Só que muitos não estão dispostos, irmãos, a pagar o preço de carregar a cruz. Hoje é vendido um evangelho fácil. Fácil nada, se fosse fácil essa igreja aqui não tinha lugar para ninguém sentar. Fácil é o evangelho que estão dizendo que eu posso viver do jeito que eu quiser, e fora fazer tudo do jeito que eu quero, e de noite eu vim para a igreja. Não está tudo certo nada, irmãos. Eu preciso ter uma vida de intimidade com Deus. Eu preciso ter comunhão com Deus, sabe por quê? Porque senão eu volto novamente para a aldeia. Senão eu volto novamente lá da onde Deus me tirou. Por isso que muitos têm voltado, muitos têm desistido. Por quê? Porque não há uma vida de intimidade. Quando Jesus pergunta aqui para o cego, ele quer intimidade, ele quer conversar. Talvez Jesus nem tinha ouvido a voz daquele homem ainda, mas ele quer intimidade. Ele quer com que eu e você se entregamos verdadeiramente para Ele. E em muitas situações, irmãos, nós não estamos entendendo aquilo que Deus quer para a minha e para a sua vida. Não é fácil, pastor, não é fácil. O pastor que falou para você que é fácil é mentira.
Mentira que quando Jesus disse que todos os dias eu tenho que levar a minha cruz, que eu tenho que negar o meu eu, isso é mentira. Sabe por quê? Porque às vezes dá vontade de eu me esbravejar, de eu discutir, dá vontade de chutar o pau da barraca, dá. Mas aquilo que está em mim, aquilo que Deus me ensinou, aquilo que Deus me transformou, tem que ser mais forte. Porque se a carne falar mais alto, nós voltamos de novo. Sabe? E se eu não alimento o meu espírito, quem é que vai falar mais alto? A carne. Só que muitas vezes nós só queremos alimentar a carne. Quantas vezes nós já nos alimentamos hoje para estar de pé? Tomei café, almocei, dei mais uma mordidinha lá antes de vir para a igreja. E oração? E palavra? Quantas vezes nós fizemos? Será que eu abro a Bíblia só aqui? Isso é ter intimidade, isso é ter momento com Deus. Será que eu tenho um momento para tudo, mas para Deus? Nada. Eu gosto de bater nessa tecla, irmãos. Eu sempre ministro e trago isso porque hoje nós vivemos dias tão corridos. Mas se você parar e analisar o tempo que nós perdemos com o celular na mão, mas eu e você, nós não temos coragem de pegar uma Bíblia, um livro, algo para ler. Quando é para fazer para Deus, é muito difícil. Pare e analise para você ver. Fala aí que você vai ler a Bíblia todo dia, que você vai dobrar o joelho e vai orar, para você ver o tanto de dificuldades que aparece para você não fazer. Sabe por quê? Porque o inimigo das nossas almas não quer que eu e você tenhamos intimidade com Deus. Porque da mesma maneira que ele toma este cego pelas mãos, ele quer tomar eu e você pelas mãos e nos direcionar por tudo que aquilo que eu e você nós temos que fazer. Só que muitas vezes nós entristecemos, nós fraquejamos, por quê? Porque nós fazemos errado, fazemos do nosso jeito. Você vai ver que em todos os momentos, esse cego, ele ouve o direcionamento de Jesus. Só que às vezes eu e você não temos intimidades e não ouvimos as instruções, aquilo que Deus quer que nós façamos. Sabe aquilo que de vez em quando vem em você e fala, não vai por essa rua aqui não, vai por essa que é melhor. Nós achamos que é coisa da nossa cabeça. Ei, não faz isso não, vai fazer daquele jeito. Se eu tivesse feito daquele jeito que veio na minha cabeça, não tinha feito isso. Então, irmãos, eu e você, nós precisamos aprender como este cego aprendeu. Eu não sei qual é a sua cegueira no dia de hoje, na noite de hoje. Mas ali para muitos aquele homem era cego só visualmente, não enxergava visualmente, mas tinha algo dele que precisava ser curado. E eu costumo sempre dizer que todos os dias que nós saímos da nossa casa e adentramos na casa do Senhor, Ele tem algo para fazer na minha vida e na sua. Não é em vão a nossa vinda de casa para dentro da igreja, porque todos os dias nós aprendemos, todos os dias Deus trabalha algo na minha vida e na sua vida. É o que Jesus fazia em todos os lugares que Ele passava. Pessoas aprendiam e o seguiam. Eu quero isso para mim. Eu quero viver isso para mim. Se coloque de pé em nome de Jesus. Que você possa deixar o Senhor conduzir a sua vida. Eu não sei quem tem conduzido a sua vida, se é as suas amizades, sabe? Se é o seu colega de trabalho, se é a sua família, mas deixa com que Deus conduza a sua vida.